Olha, minha rapaziada, eu vou confessar um negócio pra vocês. Me incomoda e me incomodou durante toda essa campanha de Série B e talvez seja um impeditivo pra gente conseguir o que a gente precisa pra estar na Série A, mesmo com toda a situação difícil. E o Odair, ele chega no Atlético falando sobre humildade. E eu gostei muito daquele ponto porque a gente sabe que institucionalmente existe essa acusação do Atlético ter uma gerência do futebol um pouco soberba, principalmente depois dos anos vitoriosos e de como a diretoria lidou com o ano de 2024, que foi um ano muito difícil para o Atlético assumir que as coisas estavam andando errado. Aí você ainda teve a declaração do Possebon falando sobre a questão da Ferrari, então gerou um peso muito grande em cima do Atlético no sentido de ser uma instituição arrogante. O que eu não acredito que seja, vou ser bem sincero com vocês, não enxergo o Atlético como uma instituição arrogante de jeito nenhum. Mas existia esse peso, sabe? Eu acho que às vezes falta até um pouco de autoconfiança pro torcedor do Atlético, pro elenco do Atlético, pra instituição Atlético. Acho que o Atlético é uma instituição muito grande, tem que bater no peito e falar que é gigante mesmo. Mas o Odair, ele vem repetidamente com o discurso que o Atlético merecia ter uma pontuação melhor do que tem. E por que eu reflito sobre isso? Porque eu acho que ele tem um roteiro muito pronto. O Atlético mais com a bola, o Atlético finalizando mais, o Atlético talvez até criando chances mais concretas, o Atlético não conseguindo fazer o gol, e isso acaba virando uma desculpa no sentido de: ah, não, o Atlético merecia ganhar. Só que esse roteiro não necessariamente é sinônimo de vitória. E talvez seja isso que faça o Atlético repetir os erros e faça o Atlético repetir os resultados negativos jogando um futebol parecido. Ter a bola é ótimo. Ter o controle do jogo ali é ótimo. Mas isso não necessariamente é o que vai fazer o time ganhar ou fazer o time perder. E eu acho que a Série B, ela nos ensinou muito nessa temporada desse roteiro da vitória. O roteiro da vitória da Série B, pra mim, tem dois pontos fundamentais. Uma defesa máximo segura possível, de preferência que não tome gol, e abrir o placar. E o Atlético, quando conseguiu ter uma defesa segura e abrir o placar, o Atlético foi lá, ganhou os jogos e se colocou numa briga pelo G4. Então, no final das contas, é um sentimento que eles não entenderam o que pode botar o Atlético na Série A. Contra o Amazonas. Se a gente tiver muita bola, se a gente finalizar muito, se a gente criar muita chance, o roteiro ele vai continuar muito parecido. O roteiro ele vai continuar muito próximo. E que roteiro é esse? De um Atlético se frustrando. Porque acha que tá fazendo tudo certo, mas não viu o contexto dessas vitórias. E o contexto dessas vitórias, com todo o respeito, ele vale mais do que a percepção de cada um. O que o campo fala é verdade absoluta. O Atlético não tá escutando o campo. O Atlético se nega a ouvir o campo. Então, assim, para esses próximos jogos, eu tenho muito medo do roteiro da frustração e fantasiado do roteiro da vitória. O roteiro da frustração, ele precisaria ser aniquilado, estrategicamente falando. Ah, Thiago, mas se a gente vai enfrentar um Amazonas dentro de casa, é natural que a gente tenha mais a bola. E ter a bola não é o problema. Mas é não ter movimentos para que a partir do momento que você tem a bola, você consiga espaçar o time adversário. Você consiga fazer com que o time adversário venha te pressionar para você ter espaço. Porque o Atlético parece que tá a Série B inteira dando murro em ponta de faca, tentando entrar em defesas fechadas. Parece que o Atlético tá na Série B inteira tentando provar que ele pode ser o protagonista. E essa luta é diretamente proporcional aos pontos perdidos. Que a gente poderia ter ganho, é verdade. Mas parece que o Atlético ele tem uma roupa só pra esse tipo. Ah, Thiago, mas a gente ganhou de Novo Horizontino, ganhou de Vila Nova, ganhou de Operário em casa.
Cara, o Vila Nova, a gente faz o gol cedo. O Novo Horizontino, a gente faz o gol cedo. Aí toma o gol, mas depois desempata e... Operário nem se fala, 30 e poucos por cento de posse de bola. E aí, quando eu falo pra vocês que o problema da defesa do Atlético não está só na defesa do Atlético, o pessoal fica bravo comigo. Mas o problema da defesa do Atlético é que em poucos momentos o Atlético está condicionado a defender. E se você já tem uma defesa frágil, se você já tem uma defesa ruim, você não tá ali disposto a defender, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar gol pra caralho. E sabe o que acontece com o Atlético? O Atlético toma gol pra caralho. Então, assim, é um efeito dominó fudido que pra mim começa no entendimento de como ganhar jogos, de entender padrões. Contra o Amazonas, o que eu faria? Cara, pressão absoluta no início. O Atlético, ele perdeu essa característica, que era uma característica muito forte, muito fiel ao Atlético. Que é esse jogo intenso, esse jogo atacando, esse jogo tentando buscar o gol o mais rápido possível, porque você condiciona o jogo a seu favor. Imagina se o Atlético abrir o placar contra o Amazonas, obriga o Amazonas a sair. Obrigando o Amazonas a sair, tem espaço, então você não vai enfrentar aquele bloco baixo, aquele ferrolho que você não encontra solução. E é a partir disso que eu falo pra vocês. A gente precisa ser protagonista não com a bola, a gente precisa ser protagonista definindo o roteiro que o jogo vai ter. Porque parece que os adversários definem mais o roteiro que o jogo vai ter do que o Atlético. Quando eles se trancam, o Atlético tá jogando o jogo que eles querem. Por exemplo, no Clássico. Eu ouso dizer, se o Coritiba não tem um jogador expulso, o Atlético ganha o Clássico. Mas a partir do movimento que o Coritiba tem um jogador expulso e o Coritiba se fecha, o que acaba acontecendo? O que isso acaba gerando? O contexto de jogo que o Coritiba quer. Então, Thiago, o Atlético merecia ter mais pontos? Até acho que sim. Até não vejo essa análise como uma análise errada. Mas eu não sei se ele merecia ter mais pontos pelos argumentos utilizados pela comissão técnica e pelos jogadores. Acho que o Atlético merecia ter mais pontos porque, cara, tem um volume grande de chance de perder alguns gols. Também tem uma cota de erros defensivos que geraram alguns problemas, erros de arbitragem. Mas no final das contas, esse roteiro, ele não pode ser o suficiente pra gente se apegar e falar, não, tá tranquilo. A gente teve mais a bola, a gente finalizou mais, então tá tudo certo. Senão o Atlético vai ficar 5 anos na Série B. Eu acho que talvez seja isso que o torcedor bata tanto na tecla do fato do Atlético não ter entendido a segunda divisão. Sabe? E é isso. Pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.